Olá, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aí compartilhando um vídeo na nossa página, no nosso canal no YouTube, para juntos nós estudarmos um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E o tema do estudo desta noite é: a luz é pura. Quem caminha na luz é puro. Nós vamos estudar um pouco sobre uma grande transformação que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Então abra a tua Bíblia comigo, Mateus, capítulo de número 17 e o versículo de número 2. Vamos abrir Mateus, capítulo 17, versículo de número 2. Um texto muito simples, muito lindo e de uma revelação profunda. Mateus, capítulo 17, versículo de número 2, a Bíblia nos diz assim: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Amém. Como eu falei, temos o episódio da transfiguração de Cristo. Tá, mas o que foi a transfiguração? Cristo passou por uma mudança em sua aparência de modo muito especial. E ele mostrou por alguns instantes para três discípulos que estavam com ele nesse momento, que era Pedro, Tiago e João. Para Pedro, Tiago e João, por alguns momentos, Jesus mostrou a sua glória. Eles puderam contemplar esse momento único junto com Jesus. A palavra transfigurar vem de uma palavra grega, que significa mudar de forma ou ser transformado de uma maneira inexplicável. Então isso nos mostra que de uma maneira inexplicável, Jesus mostrou para eles, para os seus três discípulos que estavam com ele nesse momento, para Pedro, Tiago e João, um pouco da sua glória divina. E Lucas, ele nos relata alguns detalhes sobre essa transformação. Se você quiser confirmar, abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9, versículo 32, onde temos também o mesmo episódio. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 32, diz: E Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. Então, aqui Lucas está falando que Pedro e os que estavam com ele, que era Tiago e João, estavam carregados de sono. E quando eles despertaram, eles viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam junto com eles, com Jesus, que era Moisés e Elias. E a Bíblia vai nos falar assim que um dos discípulos que estava com ele relatou mais tarde alguns detalhes sobre essa experiência. Quem que era esse discípulo? Pedro. Pedro, anos após Jesus ser crucificado, quando Pedro escreveu a sua carta, quando ele escreveu a sua segunda carta, ele relatou um pouco sobre essa experiência maravilhosa que ele participou junto com Tiago e João, de verem um pouco da glória de Jesus. Ele nos relata isso na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 16 e versículo 18. É Pedro falando isso para nós. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 16 e 18, diz assim: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou seja, Pedro estava falando assim que eles mesmos viram a sua majestade. E quando que eles viram? No Monte da Transfiguração. E o versículo 17, Pedro fala assim: Porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando de magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E o versículo 18 diz assim: E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então Pedro relatou mais tarde essa experiência que ele mesmo viu, ele mesmo estava ali. E a Bíblia vai nos relatar e vai nos falar um pouco do que mudou na aparência de Jesus no Monte da Transfiguração.
Vamos voltar para Mateus capítulo 17, versículo de número 2. Mateus capítulo 17, versículo 2. Então Jesus transfigurou-se diante deles. Nós já entendemos o que é transfigurar. E agora vamos aqui entrar um pouco, nos aprofundar um pouco mais sobre a mudança que houve na aparência de Jesus. A primeira mudança foi em seu rosto, que a Bíblia vai nos falar assim: e seu rosto resplandeceu como o sol. Então o seu rosto resplandeceu como o sol. O rosto de Jesus, como nos narra Mateus, passou a brilhar como o sol. Ou seja, a silhueta do seu rosto ficou praticamente impossível de se ver, porque brilhava muito, porque brilhava demais. A Bíblia diz que ele resplandeceu como o sol. Você já parou e saiu para fora e olhou o sol ao meio-dia? É quase que impossível conseguir olhar para ele sem doer o olho, sem doer a visão. Então Pedro nos fala assim que o rosto de Jesus brilhou como o sol. Mateus nos relata isso, que o rosto de Jesus, ele brilhou como o sol. Então nós já vemos a primeira mudança na aparência de Jesus, que foi do seu rosto ter um brilho sobrenatural, um brilho que refletia a glória de Deus, a divindade do Pai. Tá, e a segunda mudança? A segunda mudança foi nas suas roupas. A Bíblia vai nos falar assim que a segunda mudança foi nas suas roupas, ou seja, as suas vestes. A Bíblia nos fala e a Bíblia nos narra que as roupas de Jesus ficaram brancas. E Marcos dá uma ênfase ainda especial nesse episódio da transfiguração. Marcos capítulo 9, versículo 2. Abra comigo para você ter ideia do que eu estou falando. Capítulo 9, versículo 2. E o versículo de número 3. 2, ele vai nos falar um pouquinho mais ainda. Ele vai dizer assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Agora, preste atenção no detalhe da roupa de Jesus que Marcos nos relata. Ele diz assim: e as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve. Olha a ênfase que Marcos dá: tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Ou seja, a roupa de Jesus ficou tão branca que nenhum lavadeiro na terra poderia lavar aquela roupa e ficar branca daquela maneira. Nenhum lavadeiro na terra poderia alvejar, ou seja, a glória divina que emanou de Jesus fez algo lindo demais e algo sobrenatural, que até as suas roupas irradiassem em um brilho exuberante de luz. Essa foi as aparências da mudança de Jesus no Monte da Transfiguração. Essa é a transformação que aconteceu com Jesus. E essa é a transformação que acontecerá conosco, que acontecerá com nós, com aqueles que forem fiéis até o fim. Receberemos um corpo glorificado. Para entendermos melhor, abra comigo Romanos 8, 29 e 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, Paulo diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Imagem como? Monte da Transfiguração. A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Teremos um corpo transformado. Após o arrebatamento, nós receberemos um corpo glorificado. Mas temos que nos purificar de todo o embaraço do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. João nos fala que devemos andar na luz, seguindo a Jesus, porque Ele está na luz, ou seja, Ele nos guia para que não andemos em trevas, porque Ele está na luz, e o seu sangue é a garantia que Ele nos limpa de todo o pecado, para trilharmos um caminho puro na vida. Basta seguir a Jesus, porque Ele é o caminho e Ele nos purifica, Ele nos tira das trevas e nos traz para a luz. Jesus, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar as tuas vestes, Ele quer mudar a aparência do teu rosto, Ele quer tirar esse rosto de tristeza, de amargura, de angústia e colocar em você um rosto que só aqueles que têm a presença de Deus e que reflete a imagem do Pai podem ter. Ele quer mudar as tuas vestes, lavar as tuas vestes, tirar toda a mancha do pecado, de impureza e te lavar por completo e fazer com que você seja transformado pela presença do Espírito Santo de Deus. Receba Jesus na tua vida em nome de Jesus e você verá a mudança que vai acontecer na tua vida. Lembra do tema do estudo? A luz é pura e quem caminha na luz é puro. A luz, ela é pura e você precisa trilhar um caminho de luz para ser puro e poder estar com Deus no último dia e fazer parte dessa grande transformação que acontecerá na vida daqueles que forem fiéis ao Senhor até o último dia. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, te aguardo no próximo estudo.